revelação, para dar o voto, para dar a oferta. Picareta sempre teve a vez aí dentro de várias igrejas, né? Não só dessa. Subir no monte para orar, muda alguma coisa de orar na igreja ou no quarto? Claro que não muda. A prova é que esse sujeito for orar 21 dias no monte e depois veio para cair em adultério. Que se aparecer, que era o presbítero da oração no monte, só se o monte de adultério. Isso fez muitos saíram fora desse. Sim, muitos saíram por conta disso, é verdade. Muitos campos nesse sentido. Porque tinha muitos aí que saíram da IPDA são mal falados pelos fanáticos. São difamados pelos fanáticos. São pessoas que saíram não porque fez coisa errada, não é porque fizeram coisa errada, mas porque se decepcionaram, viram escândalos, trabalharam sincero e não tiveram seu valor dentro da instituição. Aí o fanático dizia, são divisões, são isso, são aquilo. Eu mesmo que saí da IPDA sem ter cometido adultério, sem ter cometido roubo, sem ter cometido nada, ainda vem alguns aí que não me conhecem, ficam falando besteira aí nos comentários. Esse aí comeu no prato e cuspiu no prato. A IPDA não dava dinheiro para mim, então eu não comi prato de ninguém. A IPDA nunca me deu um salário, então eu não comi do prato da IPDA. Tudo que eu fiz foi de conta própria. E por aí vai. Mas vamos lá, a questão da oração no monte. Eu orei muito em monte. As campanhas debaixo de chuva, ventania e... Olha, eu nem sei como é que aguentei porque eu não tenho um pulmão muito bom. No monte, eu recebi muitas bênçãos de Deus e tal, mas não tem diferença não. De tu orar na igreja ou de tu orar no quarto, não tem diferença. A única talvez diferença é que no monte às vezes tem mais silêncio, não tem tanta gente perturbando, não tem gente ouvindo a tua oração, mas tu tem que vigiar porque uma língua atrapalha ali aparece, tem que vigiar também que às vezes nas matas pode ter bichos ou animais peçonhentos, como cobra e outras coisas mais, aranha, pode morder você, pode ter homens ou mulheres escondidos lá, você pode ser mal visto. Eu nunca fui para monte sozinho, sempre ia com 3, 4 irmãos, ou no máximo um outro irmão. Eu me recordo que numa época, eu fui muito com aquele irmão, gostava muito dele, eu acho que ele ainda está na IPDA, ele trabalha no supermercado. Acho que depois que ele viu certo eu criticando aqui, ele ficou meio virado para mim, mas eu não tenho nada, nunca critiquei ele, porque ele era honesto dentro da obra, que eu saiba, ainda é. Até pelo fato de ele ter entregado um presbítero que estava em adultério lá, ele era um homem de Deus. Então esse irmão, ele estava começando como obreiro, e eu também, e ele tinha carro, então a gente ia sempre, passava em casa e nós íamos orar. Ele era um irmão casado, eu era solteiro, né, na época, e nós íamos orar muito naquele monte. Me recordo toda sexta, todo sábado a gente estava lá orando. Mas era sincera a nossa oração, a gente ia com cuidado e tal. Agora eu já contei para vocês uma situação aí que eu tive de monte, né? Que mulher querendo ir para monte, sem acompanhante, na época ela não era casada, solteira, portanto, sem o dirigente da igreja e a sua esposa. Aquilo ali que ia dar? Ia dar uma sacanagem, no sentido literal da palavra. Então o monte tem que vigiar. Hoje em dia eu percebo o seguinte, você orar com fé em casa, onde que for, Deus te ouve, não precisa estar em monte. Monte também tem uma mística sobre monte, entendeu? Tem uma mística. Eu orar em monte é melhor... Eu tive que ir para o monte para entender isso aí. O que pega é o seguinte, é tu orar num local reservado. Pode ser um quarto trancado, pode ser numa igreja que não tenha barulho e todo mundo vai lá orar. Pode ser na mata, pode ser na rua, onde você está em silêncio buscando a Deus. É ali o monte da oração. Porque Jesus ia para os montes porque lá não tinha o barulho da cidade. Jesus ia para os desertos que não tinha o barulho da cidade. Se no deserto e no monte tivesse barulho da cidade, ele não ia. Então essa é a questão. Só que muitos interpretam, porque Moisés foi para o monte. Deus falou com Moisés no monte. Era o mesmo contexto também de Jesus. Na cidade tinha barulho, no monte não tinha. Jesus foi no monte. Só que o Jesus disse para nós, quando for orar a Deus, né? E no quarto, ele não disse para ir para monte. Então essa questão de monte é mais uma mística criada pelos homens para se mostrarem, se exaltarem. Jesus disse para nós orarmos no quarto. Entrar dentro do quarto, fechar a porta e orar ali. E Deus verá. Não tem nenhum homem ali para ver, né? Nós somos mais santos. Não temos que se exaltar ali. Essa é a questão do monte, recomendação até jovens aí. Sim, Jesus manda entrar no aposento, ele não manda ir para o monte. E se for para monte para orar, tem que ir com prudência. Eu já fui uma vez no monte, estavam vários irmãos de várias denominações. Era um monte muito alto, dava para ver a capital
de Florianópolis toda, do alto, em Floripa. Chegou um dado momento, foi só uma mulher, um outro homem. Aí essa mulher não foi até a metade do monte, não conseguiu subir mais, porque era meio longo, era mais de 1 hora de subida, isso pela madrugada, 11 horas da noite, meia-noite. E essa mulher, ela começou a dizer que estava com vertigem. Desceu um homem, olha, não é que a gente está suspeitando mal, mas a gente não duvida que ali rolou coito entre os dois, que talvez foi uma desculpa dela, saiu agrudado com ela e tal. Então você tem que vigiar, se é para fazer coito, vai fazer em casa, vai fazer numa mata sozinho, não vai dizer que vai orar lá a Deus, buscar a Deus lá em monte, isso ali.